anterior. E a gente vai falar sobre divisores, tá? Divisores e critérios de divisibilidade. Antes da gente falar do assunto novo, né? Eu passei 2 atividades para vocês. Uma que foi no próprio livro, na página 229, a terceira questão. E teve, acho que foram 2 exercícios que eu passei pelo plural, não foi? Teve um do labirinto e eu acho que teve outra também, outra questão. Bom, começando aí pela do livro, né? A gente vai ver se ficou alguma dúvida de vocês nessa atividade. Bom, na terceira questão, ele pede para que você descubra o MMC de 6 e 9, tá? Só que aí ele pede para você fazer isso por partes. Para você achar os múltiplos de 6 na primeira linha. Na segunda linha, para você achar os múltiplos de 9. Na terceira linha, os múltiplos que estão em comum, né, que pertencem tanto a 6 e a 9. E aí a gente vai pegar o menor, né, múltiplo em comum diferente de 0, aí para a última linha. Então, nesse caso, como é que deveria ficar? Tá? Página 229. A terceira questão. Então, nesse caso, como é que ficaria? Ele pede aí, né, na letra A, o MMC de 6 e 9. E aí ele pede primeiro, tá dando para vocês enxergarem? Ótimo. Aí ele pede, ó, no primeiro ponto, os múltiplos de 6. Quem são os múltiplos de 6? A gente começa sempre pelo 0, né? Perdeu não, Anderson? Eu só estava explicando o que a gente ia fazer hoje. Estou corrigindo agora a terceira questão da página 229 e depois a gente vai falar um conteúdo novo que são divisores, tá? E critérios de divisibilidade. Bom, quem são os múltiplos de 6? Eu vou de 6 em 6 a partir do 0. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e assim sucessivamente, tá? No segundo ponto, ele quer os múltiplos de 9. A mesma coisa, só que agora eu vou de 9 em 9. 0, 9, 18, 27, 36, 45 e assim por diante. No terceiro ponto, ele pede os múltiplos em comum. Quais são os múltiplos em comum entre 6 e 9? O 0, o 18, o 36 e assim por diante. E na última parte, ele pede o MMC. O MMC é o menor, né? É o mínimo múltiplo em comum que seja diferente de 0. Então, quem é o mínimo múltiplo em comum diferente do 0? O 18. Então, nesse caso aqui, o 18 é o múltiplo, é o MMC de 6 e 9. Deu para entender? Tia, Ricardo tá pedindo pra senhora aceitar ele. Quem? Ricardo, ele não tá conseguindo entrar. Certo, Emanuel, tem problema não. Bom, na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa. Certo? Na letra B, vocês vão fazer a mesma coisa. Então, aí no primeiro ponto, os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim por diante. Os múltiplos de 15. 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e assim por diante. Os múltiplos em comum. 0, 15, 30, 45, reticências.
Quem é o MMC de 5 e 15 diferente de 0? O número 15. Vocês acertaram? Estou na letra B, Riquelme, da terceira questão. Ele pede aí os múltiplos de 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. De 5 em 5, né? No segundo pontinho da letra B, ele pede os múltiplos de 15, M15. Então, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. No terceiro ponto, ele pede os múltiplos em comum, né? Quais são os múltiplos que estão em comum entre 5 e 15? 0, 15, 30, 45. E embaixo, na última bolinha da letra B, ele pede o MMC de 5 e 15, diferente do 0. O menor, você tem 0, 15, 30 e 45. Quem é o menor? Ah, é o 0. Mas tem que ser diferente de 0. Então, aí seria o número 15. Certo, Riquelme? Na letra C, teve alguém que não conseguiu realizar essa atividade, pessoal? Não? Ótimo. Na letra C, são os múltiplos de 8. Então, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48 e assim por diante. Os múltiplos de 6. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Terceiro pontinho da letra C. Múltiplos em comum. 0, 4, 0, 24, 48. Qual é o MMC? Diferente de 0, 24. E na letra D, certo? Na letra D, ele quer MMC de 3 e 7. Então, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. E reticências, né? E os múltiplos de 7 são 0, 7, 14, 21, 28, 35. Quais os múltiplos em comum? 0, 21. Qual é o MMC? 21. Certo? Aí, falando um pouco sobre as questões lá do plural, que eu passei, eu não corrigi ainda, tá? Eu ainda vou corrigir. Mas só uma orientação, né? Tem muita gente que ficou em dúvida na atividade que fazia o labirinto, né? Você primeiro tinha que entender qual era a regra que ele pedia para você realizar o labirinto. Você estava numa posição e da posição ali você podia se deslocar para qualquer número, tá? Claro, do seu lado, né? Ou à direita, ou em cima, ou à esquerda, ou para baixo. Só que a partir do momento que você fosse para um número, você só poderia passar desse número para um múltiplo dele e depois para um divisor. Depois para um múltiplo, depois para um divisor, depois para um múltiplo, depois para um divisor, até chegar na saída, tá? Teve muita gente que ainda ficou em dúvida, que veio perguntar, mas eu acho que todos conseguiram fazer, né? Eu ainda vou corrigir lá no plural, não corrigi ainda, tá? Quando eu corrigir, vocês vão receber a correção por lá mesmo, tá certo? Bom, sobre a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje, a gente falou de múltiplos, porém, hoje a gente vai falar de divisores, tá? Ou divisibilidade. Quando a gente fala de múltiplos e de divisibilidade, são operações opostas, né? Uma ao contrário da outra. Multiplicação, a gente aumenta as quantidades, divisão, a gente diminui as quantidades. E aí, pense, né, em você pegar um número grande e saber se dá para dividir esse número por 5, por 4, por 3, por 7, por 8. Então, tem critérios, né, que a gente pode utilizar a fim de saber se aquele determinado número ele pode ser dividido por 2 ou não, por 3 ou não, por 5, por 7. Por exemplo, como é que eu sei que eu posso dividir determinado número por 2? Estou na página 230.
Isso, Emanuel. Para eu dividir um número por 2 e ela ser uma divisão exata, o meu critério de divisibilidade, ou seja, a informação que eu vou ter que utilizar para dizer se ele vai ser divisível ou não, é ele ser par. Qualquer número que seja par, ou seja, que acabe em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser divisível por 2, sim, sempre, tá? Sempre vai ser exato. Então, aí, né, Emanuel já começou aí falando meus critérios de divisibilidade. O critério de divisibilidade por 2 é o número ser par. Se vocês observarem aí, na página 230, tem uma tabelinha, né? Onde tem o dividendo, o divisor, o resto e o quociente, tá? Então, percebam aí, ele usou os números de 30 até 40. Então, o dividendo era 30, dividia por 2, dava 15 e não sobrava nada de resto. Quando ele fazia a mesma coisa com o número 31, ele dividia por 2 também, dava 15, mas sobrava 1 no resto. O número 32, ele dividia por 2, dava 16 e não sobrava nada no resto. Já com o número 33, eu conseguia dividir, mas a conta ela não era exata, sobrava 1 no resto. E aí, o que a gente pode perceber? Vocês estão vendo aí onde tem essa pergunta aí, duas linhazinhas? O que é que você pode perceber? É que quando dividimos, né, exatamente aí o que o Manuel falou, é que quando dividimos um número par por 2, a divisão ela é exata, ou seja, o resto é igual a 0. Nunca vai sobrar, nunca vai ter resto, tá? Maior do que 0. Isso. Então, vocês podem preencher isso aí. Coloquem essa resposta aí na página 230, onde tem aí o que você pode perceber. Colocaram? E a senhora pode repetir, por favor? Repito. Você vai colocar que quando dividimos o número par por 2, não sobra resto. Ou, né, você pode dizer que o resto é igual a 0. Ok? Posso continuar? Só para a gente fazer um resuminho aqui, tá? Então, para um número ele ser divisível por 2, ele tem que ser par. Eu vou dizer que um número é divisível por 2 quando ele for um número par. Ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 e 8. Ok? Certo. E para eu dividir por 3? Para eu dizer que um número vai ser divisível por 3, né? Que regra eu usaria? Então, vamos olhar aí, ó, divisibilidade por 3. Observe a sequência dos 15 primeiros múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12, até 42. Agora, efetue a soma dos algarismos desses números, conforme o exemplo. No exemplo que vocês têm aí, é o 12. Se você somar os algarismos que formam o número 12, 1 mais 2, isso, é igual a 3. E eu posso dividir 3 por 3 para dar uma divisão exata. Se eu dividir 3 por 3, dá uma divisão exata? Sim, né? 3 dividido por 3 é 1. Isso. Então, qual é a regra, né? Qual é o critério para eu dizer se um número vai ser divisível por 3 ou não? Basta eu somar os algarismos que compõem esse número. Se eu somar
e o resultado for um número que eu possa dividir por 3, significa que o número todo eu posso dividir por 3 também. Então, sigam aí, ó, 15. Estou na página 230. Tá? O 15, ó. 15 é 1 mais 6. É 1 mais 5, que dá 6. Posso dividir 6 por 3? Posso. Então, o 15 eu também posso. Continuem aí. 1 mais 8 dá 9. 2 mais 1 dá 3. 2 mais 4 dá 6. Entenderam o que é para fazer aí nesse espaço, pessoal? Basta vocês só somarem os algarismos, tá? João deve estar acabando umas 10h30. Porque vocês têm ao vivo também, né? Mais tarde, de Jailson. Aí, para a gente não prender tanto vocês. Terminaram? E aí, virem para a página 231. Eu espero, Riquelme. Aonde, Kleber, você não entendeu? Divisibilidade, Kleber, é você dizer, você conseguir afirmar se um determinado número vai ser divisível ou não. Tá? Por exemplo, o número 450. 450, tá? Esse é o número. Eu posso dizer que ele é divisível por 2. Eu posso dividir. Divisibilidade é você ter a capacidade de dividir um número por outro e essa divisão ela ser exata, ou seja, não pode sobrar resto. Eu posso dividir, eu posso dizer que 450 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque é um número par, acabou em 0. Então, 450 é divisível por 2. Aí eu pergunto a vocês, esse mesmo número 450 é divisível por 3? Sim ou não? Tia, tô perguntando se divisibilidade por 3. É divisível por 3 ou não? Sim. Sim. É divisível, sim. Qual é o critério de divisibilidade? Por 3. Somar os algarismos. E se der um número divisível por 3, é porque também é. 4 mais 5. Oi. Não tem número fictício É tudo que 40. É? Fala de novo, Kleber. Oi, Anderson. Aí é porque 45, ele tem uma tabela de 3. Ele é o. Ele tá de número 15. 3 vezes 5 são 45. Aí Não, 40, mas veja, para ser divisível por 3, é a soma dos algarismos. Não é 45, não. É você somar. Quais são os algarismos que compõem o número 450? 4, 5 e 0. Quanto é 4 mais 5? 9. 9 mais 0? 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, 450 também vai ser. Entenderam agora? Ó, tia, quando não tem essa divisibilidade por 3,
Ah, Então, tem o número 21 nela, né? como é, Kleber? Porque teu microfone tá cortando. Não tem divisibilidade por 3? Aham. Não aparece o número 21, 24, 27. Sim. Ó, Tem que botar 2 mais 1, né? Ou mais 3. peraí. 1. 2 mais 1. Quanto é 2 mais 1? 3. 3 é divisível por 3? Sim. 27. 7 mais 2, 9. 9 é divisível por 3? É. Então, 27 também é. Deu para entender ou querem que eu repita o de 3? Não, entendi. Oi? Entendi. Repito? Tá. Ó, para a gente dizer se um número é divisível por 3, a soma dos algarismos dele também tem que ser divisível por 3. Quando a gente fala aí de 21, 27, 30, a gente sabe que vai ser divisível porque é um múltiplo, né? Mas e quando se trata de números grandes, como o exemplo que a gente usou do 450? Como é que eu vou saber se é divisível por 3 ou não? Ah, e o que é que a gente faz? Deixa eu dar outro exemplo aqui. 351. 351 é divisível por 2? Sim ou não? Não. Não. Por quê? Número ímpar? Porque ele é ímpar. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Então, por 2, ele não vai ser divisível. Não vou poder dividir. E por 3, eu vou poder dividir? Sim. Por quê, João? João? Não seria bem esse fato. Não é porque ele é ímpar, não, tá certo? Não é porque ele é ímpar que ele vai poder ser divisível, não. Ele só vai ser divisível por 3, porque a soma dos algarismos dele, ó, 3 mais 5 mais 1 é 9. 3 mais 5 mais 1 é 9. E 9 é divisível por 3. Eu posso dividir 9 por 3, minha gente? Sim. Então, automaticamente, eu também vou poder dividir o número 351. Entenderam agora? Certo? Ó, para João aí, que falou do número ímpar. Ó, João, 161 é ímpar, né? Mas é divisível por 3? Não. Porque, ó, 1 mais 6, 7. 1 mais 1, 8. 8 eu não divido por 3. Logo, 161 também não vai ser divisível por 3. Estou na página 230. Lá embaixo tem aí divisibilidade por 3. Aí tem ele ensinando aí, né? Que basta você somar os algarismos que compõem o número, tá? E botar, preencher aí os campos. Então, 1 mais 2 já tem, né? 12. 1 mais 2, 3. No de baixo, 15. 1 mais 5, 6. Embaixo, 18. 1 mais 8, 9. Aí eu tenho um tempinho para vocês preencherem tudo aí, para a gente passar para a próxima página. Pessoal, Rebeca entrou agorinha, não foi? Ela tá aí online ainda. Rebeca, se tiver, me dá um oi aí para dizer a tua mãe. Beleza. Aula, acaba de 10 e meia, é?
Acho que dá tempo da gente finalizar. Porque eu dividi. Eu não vou dar todos os critérios de divisibilidade hoje, não, tá certo? Eu vou fazer por partes. Tia, é para fazer um jogo rápido da página 211. Como é? 231. É para fazer o jogo rápido da página 231, tia. Não entendi, Anderson. Fala devagar. É para fazer o jogo rápido da página 231, é. Homem do céu, calma que eu nem cheguei lá ainda. Todo mundo finalizou a 230, onde era para fazer esse esqueminha aqui de somar os algarismos. Sim, sim. Pronto, vamos passar para a página 231. Lá em cima, ele diz assim: o que podemos observar no resultado dessas somas? A gente pode observar que quando a gente soma, né, se torna números que são divisíveis por 3. Então, é isso que vocês vão colocar aí. Podemos notar que a soma dos números é um múltiplo de 3, ou é um número divisível por 3. E aí, não escutou nada? Repito. Podemos notar que os números, quando se somam, formam um múltiplo de 3. Tá? Aí ele dá um exemplo. O exemplo é o número 465. Aí lá vem cá. Qual é a necessidade de eu aprender critérios de divisibilidade se eu vou ter que fazer a divisão? Nem sempre. Vocês podem pegar uma questão de uma atividade, de uma prova, onde seja verdadeiro ou falso, por exemplo. Eu não vou pedir para vocês dividirem, tá? Na questão. Vamos supor que vocês pegaram uma questão que dizia assim: marque verdadeiro ou falso. O número 465 é divisível por 3? Ou seja, eu posso pegar o número 465 e dividir por 3. Pessoal, eu estou pedindo para vocês fazerem a divisão? Não. Eu só estou perguntando para vocês se é divisível ou não. Se eu vou poder dividir ou não, mas eu não mandei vocês efetuarem. Estão entendendo a diferença? Por quê? Vocês agora no Fundamental 2, né, vocês vão se preparar para fazer provas, né, com o tempo. Então, assim, aí se eu dividisse, estaria errado? Não, se você dividisse, você ia ver que a divisão ela é exata e o número seria divisível. E por que eu não preciso fazer a divisão? Para você ganhar tempo. Por quê? Imagina, ao invés de você fazer a divisão, se você olhar para o número, o que é que você vai ter que fazer para saber se ele é divisível por 3 ou não? Você vai somar os algarismos. 4 mais 6, 10. Mais 5, 15. 15 é divisível por 3. Então, 465 também é divisível por 3. Você não levou nem um minuto para conseguir marcar o verdadeiro ou falso. Se você fosse dividir, você ainda ia demorar mais tempo e ainda correria o risco de errar, tá? Então, é para isso que servem os critérios de divisibilidade. Para você resolver atividades, questões mais rápidas, e que às vezes nem precise fazer a conta inteira, certo? Nada, Emanuel? Bom, pegando aí agora o jogo rápido da página 231, é uma questão exatamente como eu falei para vocês. Sem efetuar a divisão, responda se 1786 vai ser divisível por 3 e justifique. O número 1786 é divisível por 3 ou não? O pessoal aí no chat, né, já está respondendo que não. Por quê? Justifique qual é o motivo dele não ser divisível por 3.
Isso porque 1 mais 7 mais 8 mais 6, né? Para eu saber se ele é divisível, basta eu somar seus algarismos. E 1 mais 7 mais 8 mais 6 dá 22. E 22 não é divisível por 3. Logo, o número 1786 também não vai ser divisível por 3. Certo? Bom, então aí nós já vimos divisibilidade por 2. Kleber, sabe por que não? Porque assim, se você disser que ele é par, tem números pares que eu consigo dividir por 3. Por exemplo, 24. 24 é par e eu consigo dividir por 3. Então, eu não posso dizer que isso é uma regra. Essa questão de par e de ímpar só vai valer para o 2, tá? Para o 2, isso aí vale. Se for par, eu consigo dividir por 2. Se for ímpar, eu não consigo. Só vale para o 2, tá? Estou na página 231. João, não sei, João. Não sei ainda não, tá certo? Eu assim, não recebi nenhuma ordem, nada ainda. Vai ter tarefa de casa hoje? Oi? Hoje vai ter tarefa de casa. Vai. Tá? É porque, David, a gente está esperando, né, o governo se pronunciar. E eles só vão se pronunciar lá no dia 31 de julho, né? Porque ficou suspenso, tá suspenso, né, até dia 31 de julho. Então, eu acho que só nessa fase aí. Ok, se as aulas forem voltar, vai voltar tudo junto ou vai ser separado? Tá ótimo. Alguém perguntou se quando voltar, se vai ter que ir de máscara. Pessoal, com certeza. A academia, né, abriu, de máscara. A gente que na escola vai ter que ser a máscara. De Paulo. Paulo? Quando a gente se voltar as aulas, a gente vai voltar tudo junto ou separado? Não sei. É isso aí. O governo ele tem um plano, né, de retomada às aulas. Já fez, já liberou tudinho. Mas aí, quem vai ter esse negócio de rodízio, se vai fazer rodízio, se não vai, se vai voltar só uma parte e a outra não. Isso aí é a escola quem tem que montar o plano pedagógico dela. E aí, assim, para mim, não foi passado nada ainda, tá? Bom, vamos continuar. Então, aí a gente viu divisibilidade por 2, tá? Divisibilidade por 2 foi par, é divisível por 2. Divisibilidade por 3. Pegou os algarismos que compõem o número, somou e deu um número divisível por 3, vai dividir por 3 também. Vamos agora para a divisibilidade por 4. Como é que eu vou dizer se um número ele vai ser divisível por 4 ou não? Com 3, né, a soma dos algarismos for divisível por 3. Ó, por 4. Como é que eu vou dizer se um número vai ser divisível por 4 ou não? Eu vou ter que olhar os dois últimos números da direita. Presta atenção, quando vocês pegarem um número e a pergunta for se esse número é divisível por 4 ou não, isso, David. Em casa. Estou na página 231, lá embaixo. Divisibilidade por 4. Tá? Então, como é que eu vou dizer, né? Como é que eu posso afirmar se um número ele vai ser divisível por 4 ou não? Eu vou ter que olhar os dois algarismos da direita, certo? Então, por exemplo, ele dá aí 936.
O número 936, quem são os dois últimos números do lado direito? Me digam aí. Me digam aí quem são os dois últimos, né, algarismos do lado direito. Isso é o 36, né? Aí eu pergunto para vocês, 36 é um múltiplo de 4? (36) é um múltiplo de 4? Sim. 4 vezes 9, 36. Então, para você dizer se o número inteiro é divisível por 4, basta você pegar os dois últimos. Estou na página 231. Se os dois números forem 0 ou forem divisíveis por 4, todo número vai ser. Vou dar outro exemplo. 400. Quem são os dois últimos números do lado direito? 0 e 0. Isso. Por ser 0, 0, é divisível por 4. Então, 400 é divisível por 4. 936. Eita, Taylor, não acaba com 0, 0, não. Não acaba. Porém, os dois últimos algarismos da direita formam o número 36, que é divisível por 4. Então, o número 936 vai ser divisível por 4. Certo? Vou dar outro exemplo, tá? O número 116. O número 116 é divisível por 4? Como é que eu vou fazer para dizer se sim ou não? Vou olhar os dois últimos números da direita. Se for 0, 0, é divisível. Ou se for um número divisível por 4. 16, pessoal, é um múltiplo de 4? Sim. Então, ele é divisível. Logo, o número 116 também vai ser divisível por 4. Ok? Então, para ser divisível por 4, os dois últimos algarismos da direita devem ser 0, 0 ou devem ser divisível por 4. Divisível por 4. Ok? Passem aí para a página 232. Por isso que eu dividi, David. Por isso que eu dividi. Os critérios de divisibilidade vão até o 10. Né? E aí eu dividi. A gente vai fazer até o 5 hoje. E na aula da quinta-feira, a gente faz do 6 até o 10. Porque é muita regrinha. Né? E vocês podem acabar se confundindo. Aí eu dividi em 2 aulas, tá? Bom, antes de vocês fazerem aí o jogo rápido, né? Eu queria falar antes da divisibilidade por 5. Então, na página 233, tem aí divisibilidade por 5. 10, 25, 135, 440, 580. Tem aí, né, uma caixinha com vários números. E aí ele diz, todos esses números são divisíveis por 5. O que é que eles têm em comum? Olhando para essa caixinha aí, página 233, onde tem divisibilidade por 5. O que é que esses números aí dentro dessa caixa, eles têm em comum? Todos eles vão ser divisíveis por 5. Por quê? Alguém sabe me dizer? Certo, Luiz? Eu vou mandar pelo plural, aí você faz, tá? David não sabe
o quê, David? Não, Anderson. Isso. Quem é menor FF aí? Quem é o menor do Free Fire? É Ronaldo, é? Eu ia dizer que era Daniel. Isso, Ronaldo. Muito bem. É porque acaba em 0 ou em 5, né? Para mim é o mais fácil. Tirando do 2, o mais fácil para mim depois é o 5. Como é que eu vou dizer que um número é divisível por 5? Quando ele for um número que acabe em 0 ou em 5. Por exemplo, 20. 20 é divisível por 5, pessoal? Sim, acaba em 0. 25 é divisível por 5? Sim, acabou em 5. Ok? Então, é isso que vocês vão colocar aí, ó. Todos esses números são divisíveis por 5. O que eles têm em comum? Na linha aí, vocês vão botar. Eles terminam em 0 ou em 5. Certo? Então, só para a gente finalizar. Vimos critérios de divisibilidade, né? O que é critérios de divisibilidade? É eu poder afirmar que eu posso dividir um determinado número por outro sem precisar efetuar a conta, sem precisar efetuar a divisão. E aí a gente viu os critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4 e por 5. Para ser um número divisível por 2, basta ele ser o quê? Vamos lá, pessoal? Para ser um número divisível por 2, basta ele ser o quê? Par. Isso. Foi par, vai ser divisível por 2. Beleza. Aí, o que é ser um número par? É ele acabar, né, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Para ser divisível por 3, eu vou ter que fazer o quê? Para eu saber se o número é divisível por 3. Somar. Eu vou precisar somar, ó, os algarismos que compõem esse número. Se eu somar e der um número divisível por 3, é porque esse número inicial também é divisível por 3, certo? Critério de divisibilidade por 4. Como é que eu vou dizer que um número é divisível por 4? Quando os dois últimos, tá? Quando os dois últimos forem 0, 0, ou forem um número que é múltiplo de 4. Certo? E critério de divisibilidade por 5. Como é que eu vou dizer que um número é divisível por 5? Vamos, pessoal, o último. Quando é que eu vou dizer que um número ele é divisível por 5? Quando ele terminar isso em 0 ou em 5, certo? Isso, exatamente. E aí, a gente vai finalizar a aula de hoje, tá? Para que vocês assim, para que eu não bote muita informação na cabeça de vocês. Francine, quando acabar a aula, vai fazer a atividade. Viu, gata? Ó, e aí vocês vão fazer a página. Preste atenção. Vocês vão fazer a página 232, o jogo rápido, e o jogo rápido da página 233, tá? O jogo rápido da página 232 e o jogo rápido da página 233, certo? E aí enviem para mim, né? Assim que terminar, já podem ir enviando, tá bom?